Hello, titia chegou, minha gente! Vamos lá? Hoje eu vou fazer aqui um texto, mais um texto do Instituto Ioscas. Este publicado no dia 8 de agosto de 2025 com o título Não é Pouco. Vamos lá. Canção estrelada. O xamã que tinha o dom de perpetuar a filosofia ancestral de seu povo através de histórias e cantigas, baforou o seu indefectível cachimbo de fornilho de pedra vermelha, como se procurasse as melhores palavras e comentou: a verdade tem um preço alto. O pagamento é sempre à vista. Em muitas situações traz o desconforto das mudanças indesejadas, porém indispensáveis. Exige ousadia e coragem. Por não estarem preparados, faz com que muitos se assustem ou a evitem. Apesar do desconforto, esquecem ou ainda não sabem que a verdade oferece em troca a liberdade, a dignidade e a paz. Não é pouco. No entanto, poucos estão prontos para fazer destas conquistas as genuínas prioridades da vida. Observou por instantes o bailar da fumaça diante dos olhos e em seguida retornou ao raciocínio. De outra face, a mentira também tem um preço. Não cobra nada de entrada. Costuma oferecer conforto e alívio como um perigoso entorpecente de duração indeterminada. Engana porque transmite a sensação de que nada custará ou sairá quase de graça. Nada fala sobre os juros ocultos a serem pagos a longo prazo. O preço final se torna exorbitante. Em troca, a mentira oferece o avesso da verdade. É a contrafação da vida e da luz. Cabe a cada um escolher por qual irá pagar. Sentado na cadeira de balanço, Canção Estrelada conversava com Ayana, uma jovem artesã. Uma jovem artesã que, assim como ele, também pertencia à etnia navarro. Com 20 anos de idade, a moça já evidenciava uma rara habilidade na confecção de objetos em cerâmica. Moradora de Jerome, localizada nas montanhas Black Hills, próxima a Sedona, expunha em uma loja de artes na Vila Assombrada, como a cidade ficou conhecida. Erguida em torno da extração de cobre no século XIX, foi abandonada nos anos 1920 após o trágico desabamento de uma das minas e o consequente fechamento da empresa que a explorava. Todos foram embora. A cidade ficou abandonada por décadas. Como muitos prédios permaneceram intactos, artistas da região, com muito talento e pouco dinheiro, passaram a ocupar as casas vazias no final do século passado. Aos poucos surgiram ateliês, cafés e restaurantes. O lugar se tornou atração turística. Alguns artistas, de pintores a escultores, de músicos a escritores, de artesãos a chefes de cozinha, tiveram o trabalho reconhecido mundo afora, graças aos seus talentos, mas também ao encanto e à magia de Jerome. Todas as vezes que eu viajava para Sedona, um dos meus programas prediletos era dançar música country em um dos bares locais. Ao retornar ao Rio de Janeiro, sempre havia ao menos um objeto de alguns dos seus artistas na minha mala. De tez morena e cabelos negros presos em tranças, Ayana usava lindos vestidos com padronagens que remetiam à rica cultura dos seus ancestrais. Os olhos da cor de mel e o nariz afilado lhe conferiam uma beleza exótica e apreciada. A jovem estava ali a pedido da avó, cuja amizade com o xamã remontava à juventude. Cercada por artistas mais antigos e já reconhecidos, porém igualmente talentosos, a arte de Ayana ficara ofuscada. Restava pouco espaço para expor suas obras em Jerome. A carreira se desenvolvia de maneira bem mais lenta do que gostaria, ou merecia, na opinião da artista. Sonhava em colocar as cerâmicas nas galerias famosas de Londres ou de Nova York. Para isto, acreditava. Precisaria morar em uma cidade onde pudesse estar em contato com pessoas influentes. Lugares assim são caros de morar. A jovem precisava juntar um bom dinheiro para se mudar e se manter até que a carreira decolasse.
Foi quando, aconselhada por um turista com quem tivera um breve envolvimento, produziu peças com a aparência de terem pertencido aos habitantes de Jerome na época da exploração do cobre. Devido à raridade e à enorme procura, esses objetos eram muito caros. Ele prometeu apresentar a Iana a colecionadores de antiguidade, e assim fez. Ela vendeu a coleção de peças envelhecidas através de processos químicos. Como o comprador as manteria em casa para o próprio deleite e talvez mostrasse para apenas alguns poucos amigos, não haveria risco de ter problemas mais à frente. No mais, argumentou, se o comprador ficara satisfeito com os objetos adquiridos, nenhum mal havia praticado. Ainda que não fossem verdadeiros, o homem jamais se frustraria com aquelas peças. A ignorância protege, garantiu. Tanto ela como o colecionador estavam felizes com o negócio realizado. Nada há de errado em vender um prazer, ponderou a moça. Estava de malas prontas. Viajaria no dia seguinte. Moraria em uma cidade próxima a São Francisco, onde teria o padrão e o ritmo de vida que sempre buscara. Jerome era pequena demais para ela, afirmou. Não tinha dúvida de que, residindo em uma cidade cosmopolita, seria mais fácil ter seu talento reconhecido. Ressaltou que estava ali somente para acatar um pedido da avó. Acrescentou ter a consciência tranquila e estar segura da escolha feita. Deu a conversa como encerrada, se despediu e foi embora. Estávamos na varanda da casa de Canção Estrelada. A jovem ainda não tinha virado a esquina. O xamã murmurou como se falasse consigo mesmo em tom quase inaudível. Para cada busca, uma recompensa. Havia compaixão em seus olhos. Perguntei se ele dizia que a jovem encontraria a recompensa por aquilo que buscava. Canção Estrelada respondeu sim com a cabeça e acrescentou: a ignorância ilude sobre o alcance do mal, jamais oferece proteção. Indaguei se ele se referia a artista ou ao colecionador. O xamã esclareceu: a ambos e a todos. Porém, a responsabilidade cabe a quem a utiliza para prejudicar outras pessoas. Comentei sobre o inegável talento de Iana. Indaguei se, na opinião dele, a moça alcançaria a fama e a fortuna desejadas. Ele tornou a confirmar com a cabeça e ponderou: contudo, todos os desejos têm um preço condizente ao método utilizado na conquista. Pontuei que, sem nenhuma dúvida, Iana era uma artista extraordinária. O xamã me olhou como se estivesse diante de uma criança e desmontou meus argumentos. Uma artista extraordinária, perdida em escolhas ordinárias. Falei que não tinha entendido. Iana possuía o incrível dom de dar vida à terra, de transformar o barro em arte, argumentei. Se para cada busca existe a devida recompensa, nada mais justo que encontrasse o merecido reconhecimento. Talento não lhe faltava. Canção Estrelada me ofereceu um doce sorriso e, como se ainda falasse a um garoto, comentou: refiro-me a encontrar a recompensa adequada à busca realizada e não àquela que se espera encontrar. A vida nunca se engana. A genuína recompensa não é a ilusão da conquista mundana, mas a exposição à verdade contida na essência do movimento, não raro, inadmitida pelo buscador. Ao ignorarmos ou desprezarmos os elementos fundamentais da busca, a recompensa parecerá estranha. Nada haverá de errado. Apenas aceite, aprenda e agradeça. Falei que aquelas ideias me pareciam por demais confusas. Na grandeza dos gestos suaves, típicos das almas maduras que carregam consigo a certeza de que o mau caminho nunca leva ao bom destino, em resposta, ele apenas soprou para longe a fumaça do cachimbo pairada à sua frente. Um gesto ancestral, cujo significado fala sobre a verdade escondida por trás das camadas nebulosas dos enganos comuns a quem só consegue ver o que é imediato ou está no raso da existência. Não disse outra palavra. Passaram-se alguns anos. Lembrei-me deste episódio somente uma única vez, quando em uma viagem, por acaso, soube da exposição da mais recente coleção de peças confeccionadas pela Iana em badaladas galerias mundo afora. Ávidos, fosse por um bom negócio, fosse por um raro capricho,
Marchands e colecionadores disputaram cada peça como refugiados, lutando por um lugar ao sol. Nas rodas frequentadas por influentes e endinheirados, ter uma peça confeccionada pela designer era sinal de elegância e vanguarda. Por preços estratosféricos, a coleção fora toda vendida antes mesmo da exposição de abertura na capital, em Washington. Ainda percorreria Nova York, Londres, Madrid, Paris e Milão. No encarte oferecido nas galerias, o trabalho foi definido como objetos de vieses incomuns aos aspectos vulgares do cotidiano. Isenta de qualquer sofisticação, a simplicidade transcende ao uso e para além da utilização. A simplicidade serve como condutora à verdade oculta por trás da aparente banalidade das situações do dia a dia, cuja importância se despreza e se desperdiça. A simplicidade é a elegância levada ao expoente máximo. Na fotografia da designer no encarte, ela em nada se parecia com a jovem que eu conhecera em Sedona. Embora estivesse muito bonita, era uma beleza diferente que eu não sabia explicar. Perceber não basta. Para explicar se faz necessário entender. Foram muitos os elogios. A artista passou a morar num espaçoso apartamento em Upper East Side, sofisticado bairro nova-iorquino, onde também funcionava o ateliê que a designer garantia primar pela simplicidade dos móveis e da decoração. Já havia exposições programadas para a nova coleção ainda em fase de preparação. Enquanto isso, os preços condizentes à fama alcançada, confeccionava peças exclusivas a pedido de clientes especiais. A fortuna também lhe sorria. Ela recebera a devida recompensa pela incansável busca que se dedicara desde cedo. Uma pessoa com incrível talento e determinação, pensei naquele instante. Depois, envolvido em meus próprios projetos, esqueci de Ayana. Tornei a lembrar da designer ao chegar em Sedona no ano seguinte. Canção Estrelada havia me convidado para os cerimoniais do equinócio da primavera, quando, por causa da sua posição, a Terra recebe do Sol a mesma quantidade de luz e escuridão em ambos os hemisférios. Ao chegar, o xamã conversava com Alona, avó de Ayana, na varanda da casa. Notei uma inegável tristeza nos olhos da anciã. Ao perguntar o que tinha acontecido, a sábia senhora respondeu que quem está vivo não se acomoda na tumba. Achei estranho. Questionei quem estava vivo. A verdade nunca morre, afirmou Ralona. Entendi menos ainda, ela explicou. Com o falecimento do colecionador que havia comprado as peças de Ayana, a julgar pelo valor histórico que possuíam, os herdeiros as ofereceram para alguns museus. Como de costume, antes de efetivar a compra, as instituições enviaram as obras para análise. Os peritos não tiveram dificuldade em constatar a fraude. Na época, o colecionador exigira um certificado de autenticidade. Ansiosa por fechar o negócio, na crença de que a mentira nunca lhe causaria problema, Ayana forjou um documento com falso teor. Um crime, com pena mínima de 2 anos de prisão. Caso condenatória, a sentença criminal talvez fosse a mais branda das penas. A condenação social é instantânea e possui uma crueldade própria, exacerbada pela falta de critérios, sensatez e limites. Ao se tornar manchete, de imediato as exposições foram canceladas. Marchands e colecionadores retiraram as peças dos catálogos e das estantes. A fraude corroeu a carreira de Ayana de maneira drástica e vertiginosa. A noticiada falta de caráter da artista imprimiu uma mancha de difícil remoção no seu inegável talento. A imprensa e as redes sociais, sedentas por tragédias e malfeitos, precisaram de apenas algumas horas para moldar a artista extraordinária em uma bandida ordinária. Deprimida, Ayana estava trancafiada na casa da avó. Não queria ver nem falar com ninguém. Escondia-se do mundo e, sobretudo, de si mesma. Sentia vergonha, muita vergonha. Ao andar na rua, tinha a absurda sensação de que todos os olhares lhe eram dirigidos com censura. O mais difícil para a artista era se olhar no espelho. Simplesmente não conseguia. Num desesperado gesto de negação, tapara os espelhos do banheiro e do quarto que ocupava.
Nem mesmo olhava nos olhos de Halona, que a acolhera com extremo carinho naquele momento de turbulência, instabilidade e incertezas. Canção Estrelada se ofereceu para conversar com a artista. Canção Estrelada se ofereceu para conversar com a artista. A avó explicou que a neta não queria ir a lugar nenhum, nem falar com ninguém. O xamã rufou o tambor de duas faces, entoando uma prece em forma de cantiga para que Ayana aceitasse ajuda e, ainda mais importante, conseguisse ajudar a si mesma, movimento indispensável para superar o difícil momento que atravessava. Alguns dias se passaram sem que houvesse modificação no ânimo e no comportamento da artista. Incansável, Halona fazia um inestimável trabalho com ervas e orações para que as vibrações lentas e deletérias emanadas por Ayana não ganhassem forma e poder na atmosfera da casa. Contudo, sabia que eram medidas paliativas. Caso a neta não modificasse o padrão vibratório nos pensamentos e sentimentos, em breve seria engolida pela própria tristeza. Chegara o dia do cerimonial referente ao equinócio da primavera. Acompanhados por um pequeno grupo de pessoas próximas, Halona entre elas, subimos a montanha através de uma trilha íngreme na floresta. Paramos num enorme platô, onde alguns dos rituais aconteciam desde tempos imemoriais. Lá de cima era possível avistar Sedona ao longe. O céu parecia tão perto que tínhamos a sensação de que bastava esticar o braço para tocar nas estrelas. Foi acesa uma fogueira com tamanho suficiente para arder por toda a noite. Em volta, estendemos as mantas. Sentamo-nos formando um enorme círculo. Ritmado pelo tambor de duas faces, Canção Estrelada entoou uma cantiga que agradecia à escuridão a oportunidade de compreendermos a grandeza da luz em uma das traduções simbólicas dos cerimoniais dedicados aos equinócios. A luz e a escuridão que cuidam dos rituais não se referem ao determinismo da posição planetária, mas às contradições internas provocadas pelas incompreensões oriundas ao posicionamento do engano e da verdade em nossas vidas. Um conhecimento determinante para distinguirmos o bem do mal. Só assim é possível ajustar rotas e encontrar o bom caminho. A dualidade ainda se faz necessária ao nosso nível de consciência. Graças ao preço cobrado pelos erros é que entendemos a importância da verdade e das virtudes em nossas vidas. Ao término da música, fomos surpreendidos com a chegada de Ayana. Estava mal vestida, descabelada e com olheiras fundas. Em nada se parecia com a artista elegante das exposições. Como desde criança participara dos rituais, sabia onde cada um deles acontecia. Antes que lhe perguntassem, esclareceu que fora tomada por um ímpeto de vontade de buscar a própria cura. Queria sair do lugar escuro que naquele momento habitava em si mesma. Para isto, sabia, bastava uma nesga de luz, admitiu com os olhos marejados. Estava ali para conseguir reencontrar a luz que havia perdido ou deixado apagar. Imediatamente, Ayana foi acomodada no círculo sagrado ao lado de Halona. Sagrado como tudo, cuja razão de existir tenha por finalidade nos tornar pessoas melhores. O xamã entoou algumas músicas para alterar o estado de consciência do grupo, jamais no sentido de entorpecer a mente ou levar ao devaneio, mas para relaxar o ego, gerente do consciente, e assim permitir a participação eficaz da alma, viajante comumente esquecida nos mares do inconsciente. Ao final das canções veio o silêncio, ensurdecedor para alguns, suave para outros. O silêncio ecoa palavras que apenas uma consciência serena é capaz de escutar. Canção Estrelada orientou que cada um aproveitasse o momento para encontrar o que estava mal compreendido em si mesmo. Uma maravilhosa oportunidade de se reconstruir através da reelaboração de experiências cujos resultados ainda eram dolorosos devido à mágoa, à culpa ou ao medo. Ao reprocessar as equações existenciais com diferentes elementos, a verdade negada ou ignorada se manifesta. Então, a consciência se expande remodelando a realidade. A lucidez lhe concede
esse poder. O xamã orientou. As mágoas se dissolvem nas virtudes da compaixão, ao não exigirmos do mundo a perfeição que não temos para oferecer, e da humildade, a honesta consciência sobre a própria pequenez diante da grandeza cósmica e de toda a verdade ainda desconhecida. Embora jamais devamos nos maltratar, não podemos fugir das responsabilidades que nos cabem. Pedir desculpas e corrigir o erro restaura a dignidade. As culpas desaparecem quando envolvidas pelo alto perdão. Fruto dileto da compaixão e da humildade. Não sem a companhia indispensável da vontade sincera em erradicar definitivamente aquele erro específico do rol das escolhas futuras. Assim, evoluímos. O medo se desfaz com o entendimento de que nada de essencial jamais faltará a quem caminha pelo lado ensolarado da estrada da vida. E isso se chama fé, a indescritível conexão dos movimentos do viajante com a luz. Claro que sempre haverá desafios e dificuldades à frente, pois a busca pela superação é um eficiente método pedagógico em favor da evolução. De recompensa, a certeza inabalável de que nada nem ninguém o deterá. Não é pouco. Passado um tempo que não sei precisar, o xamã voltou a rufar o tambor de duas faces em músicas de agradecimento aos bons espíritos que iluminaram e protegeram o cerimonial. Agradeceu a presença de todos os presentes pela colaboração na manutenção da linda e fantástica egrégora ancorada no local por diversas gerações. De diferentes maneiras, a depender das permissões individuais, todos que conseguiram emergir com a alma à tona do consciente tinham se beneficiado com o ritual daquela noite. Aos poucos, em pequenos grupos, as pessoas se despediram e foram embora. Ao final, restou junto a mim e a canção estrelada apenas Halona e Ayana. A artista se confessou arrependida. Embora o ritual a ajudasse a entender quais movimentos internos eram fundamentais antes dos indispensáveis deslocamentos que a aguardavam pelo mundo e pela vida, a dor ainda era enorme. A avó a abraçou com carinho e sussurrou que o processo era exatamente assim. Não havia nada errado. A função de um cerimonial, assim como da meditação ou da oração, não é fornecer a cura, mas apontar o remédio. Compreender os movimentos intrínsecos que necessita realizar para conseguir se deslocar pelo mundo daqui por diante significa a exata trajetória de superação e libertação. Por ser fonte de equilíbrio e força de vontade, a compreensão subjetiva serve de alicerce às atitudes objetivas, sem as quais o entendimento restará desperdiçado. Ayana afirmou estar disposta a pagar o preço da verdade, embora agora fosse bem mais alto. Era a única responsável por tudo o que lhe acontecera nas últimas semanas. Portanto, sair de onde estava para se colocar em um lugar melhor, fosse no mundo ou dentro de si mesma, cabia somente a ela. Canção Estrelada ofereceu um lindo sorriso e disse: seja bem-vinda de volta à luz. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Inexoravelmente, esse é o preço e a lição da verdade. Compreender a recompensa adequada à busca realizada é aceitar a lei de causa e efeito, como poder ordenador da harmonia, da justiça e da evolução cósmica. Quando não é júbilo, é correção de rota. Entender que cada pessoa tem plena responsabilidade sobre a própria vida faz germinar a maturidade da alma. Emocionada, Ayana garantiu que aceitaria com resignação o veredito do processo criminal por fraude. Prometeu procurar os herdeiros do colecionador, pediria desculpas e os reembolsaria. Estava disposta não apenas a devolver a quantia que havia recebido na época, mas pagar o valor que receberiam caso tivessem vendido a coleção para algum museu. Sabia que isso a deixaria sem dinheiro nenhum. Sem importar quão alto fosse o preço, o que ela buscava agora eram as recompensas da verdade, a dignidade, a liberdade e a paz. Amanhecia. Ayana desceu a montanha
Amanhecia. A Ayana que desceu a montanha levava consigo uma Ayana que até então a própria Ayana desconhecia. Não era pouco. Voltei a Sedona algum tempo depois. Soube que a Ayana deixara a penitenciária havia algumas semanas. O bom comportamento e o acordo financeiro com os herdeiros serviram para a redução da pena. Perguntei ao Canção Estrelada como ela se sentia ao retornar à liberdade. O xamã me corrigiu o raciocínio. O término da execução judicial da pena restitui-lhe apenas o ir e vir do corpo físico. A genuína liberdade foi conquistada no dia que a Ayana se reconciliou com a verdade. O desvencilhamento dos erros e dos enganos aos quais sempre acreditou concede uma beleza e uma grandeza inimagináveis àqueles que nunca experimentaram a genuína liberdade do espírito. Argumentei que a teoria nem sempre encontra aplicação prática. Ele sugeriu que eu avaliasse com meus próprios olhos. Contudo, me alertou. É preciso aprender a ver. Partimos para Jerome na surrada picape de Canção Estrelada. Fomos recebidos com alegria por Halona e Ayana. A designer ainda montava o ateliê na casa da avó. A oficina funcionava na sala. A varanda serviria de loja. Trabalhara incansavelmente nos últimos dias para a confecção das peças da sua nova coleção, toda desenhada na penitenciária. Animada, contou que apesar das restrições e dificuldades, tinha sido um período muito criativo e fértil, tanto no aspecto existencial como no artístico. Se a verdade é a última fronteira alcançada pela consciência, quando aquela se expande, esta se redimensiona. Então tudo se modifica. Essa diferente realidade se manifestava como arte através da lucidez do olhar da artista. Admiti que era possível notar algo de diferente, tanto na designer como nas suas novas peças. No entanto, me declarei incapaz de identificar a essência da mudança. Ayana explicou estar na simplicidade. Lembrei que o encarte da sua última exposição abordava esse mesmo aspecto. Perguntei se seria mais do mesmo ou se de fato algo havia mudado. Eu mudei, ela respondeu. Em seguida, abriu a gaveta e pegou um derradeiro exemplar que guardara, não como nostalgia, mas como aprendizado. O texto do encarte dizia que a coleção era formada por objetos de vieses incomuns aos aspectos vulgares do cotidiano. Isenta de qualquer sofisticação, a simplicidade transcende ao uso e para além da utilização. A simplicidade serve como condutora à verdade oculta por trás da aparente banalidade das situações do dia a dia, cuja importância se despreza e desperdiça. A simplicidade é a elegância levada ao expoente máximo. A artista comentou que só agora alcançava o exato significado dessas palavras. Na época, foram escritas mais por intuição do que por compreensão. Intuição é a voz da alma, nem sempre compreendida pelo ego. Depois de elaborar a recente experiência vivida, ela não apenas entendia, estava disposta a viver o esplendor daquela ideia. A sua arte retratava esse novo estilo de vida. A simplicidade é a virtude de afastar os enganos, ilusões e devaneios que servem como cortina de fumaça para esconder a verdade. Ninguém conhece a verdade antes de conhecer a si mesmo. Logo, é no processo da conquista da verdade que o indivíduo e a realidade se transformam. Um poder arrebatador. Não existe verdade à margem do amor, tampouco evolução. Querer o melhor para si, ela sempre quis. Descobrir o que era melhor para si só foi possível quando compreendeu que o amor, assim como a vida, exige que se pague o preço da verdade para somente então florescer. Havia uma luz indescritível nos olhos da artista. A beleza de Ayana não era igual à da linda jovem de 20 anos de idade quando a conheci. Era uma beleza diferente. Assim como a atual elegância da designer, era bem mais interessante do que na época do glamour, da fama, apesar de não mais vestir roupas caras, nem de se valer dos inúmeros recursos estéticos de outrora. A artista transparecia o encanto oriundo de quem tinha encontrado um lugar chamado verdade para morar em si mesmo. Não existe porto mais seguro, nem pilar mais firme. Ela trazia consigo a alegria da viajante, que aprendeu a trilhar o bom caminho dentro do próprio coração. Havia a alegria do renascimento de quem, ao pagar o preço da verdade, encontrou o amor que desconhecia por si mesma. Ayana
estava linda como nunca estivera. Depois me mostrou os vários desenhos que esboçou no período de reclusão. Aos poucos, cada um deles ganhava vida no forno do ateliê, onde, até poucos dias atrás, funcionava a lareira da casa. Para o público em geral, se comparada à época que expunha nas galerias famosas, era uma artista em decadência. Para quem possuía um olhar diferenciado, uma designer extraordinária, vivida por uma mulher que se descobrira extraordinária. Ela tinha conseguido chegar a um lugar que poucos conhecem. A Yana havia ido além de si mesma. Não é pouco. Instituto Ioscas. Putz, grila, meu. Que falar de um texto desse, né, minha gente? Pelo amor de Deus, que é isso? Essa frase aqui, esse primeiro parágrafo, a verdade tem um preço alto. O pagamento é sempre à vista. Em muitas situações, traz o desconforto das mudanças indesejadas, porém indispensáveis. Exige ousadia e coragem. Por não estarem preparados, faz com que muitos se assustem ou a evitem. Apesar do desconforto, esquecem ou ainda não sabem que a verdade oferece em troca a liberdade, a dignidade e a paz. De outra face, a mentira também tem um preço. Não cobra nada de entrada. Costuma oferecer conforto e alívio como um perigoso entorpecente de duração indeterminada. Engana porque transmite a sensação de que nada custará ou sairá quase de graça. Nada fala sobre juros ocultos a serem pagos a longo prazo. O preço final se torna exorbitante. Em troca, a mentira oferece o avesso da verdade. É a contrafação da vida e da luz. Vejam, essa questão da verdade. Eu vou falar da verdade assim, da nossa verdade. Ouvindo, né, lendo esse texto dessa moça, uma artesã de uma pequena cidade, mas que sonhava viver uma vida, né, de glamour, de fama, de sucesso, né, numa cidade grande. Tá ficando escuro, né, meu povo? A primeira questão que eu acho interessante... Oh, meu Deus, deixa eu ter cuidado aqui para não parar esse vídeo. A primeira questão que eu acho interessante, além de todos esses aspectos trabalhados aqui nesse texto, é que muitas vezes, você vê, ela usou da mentira, obviamente, né, para construir uma carreira. Uma menina talentosa, deixa eu fazer um negócio aqui, minha gente. Uma menina talentosa, mas como disse, né, uma artesã extraordinária, porém perdida, né, como disse o xamã. E eu fiquei pensando assim, nessa questão da verdade. Esse desejo de ter reconhecimento, fama internacional e expor em grandes galerias, será que isso tinha relação com a verdade dela? Ou será, né, aquelas manipulações, aqueles programinhas, né, que o sistema injetou na nossa mente? Eu acho que eu já falei disso em algum momento, né? De ser bem-sucedido é ter, quando na verdade não é. Eu acho legal e é muito bacana quando a pessoa tem um dom, tem um talento, ela é reconhecida por aquilo, sim, ganha reconhecimento, mas desde que seja dela, desculpa. Então, por exemplo, eu tenho a minha profissão, eu quero ter aí 500 milhões de seguidores e quero ter aí, sei lá, 1 bilhão de alunos. Pô, mas isso realmente é meu? Eu dou conta disso? Ou eu quero estar aqui no meu canal, né, com as pessoas que me acompanham, porque eu sei que quem acompanha realmente está interessado no conteúdo, fazendo os trabalhos que eu faço, com turmas pequenas, mas grupos que acabam se consolidando. Eu estou dando um exemplo até da minha própria... do meu próprio dia a dia, porque muitas vezes as pessoas, elas começam a surtar porque elas entram no comparativo. Eu estou saindo um pouco do texto, mas tem relação.
Pô, mas fulano, nossa, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano faz uma coisa, fulano, tudo que fulano toca vira ouro. Que bom! E quem disse que o que você toca não vira ouro? O que é virar ouro? Então existem muitos conceitos distorcidos e que muitas vezes levam as pessoas a desejar algo que não é da alma delas. Aí acontece tudo isso, ela encontra lá, né? Não, porque ela quer ir para não sei aonde, porque aquela vila não é para ela, aquela vilinha não é para ela, ela é uma menina talentosa que tem tudo para... Beleza, a gente precisa valorizar nosso talento e reconhecer aquilo que nós somos capazes, mas a gente nunca pode tirar o pé do chão. A gente pode sonhar, a gente pode desejar, mas com o pezinho no chão. Essa frase inicial desse texto do Yoskaz é um soco na boca do estômago, porque realmente a verdade ela cobra logo de cara, tá aqui. Só que o que ela traz, né, como ele fala, liberdade, dignidade e paz. A mentira não. A mentira seduz, porque ali naquele momento tá tudo belezinha, tá tudo errado, mas tá tudo belezinha e a gente sabe que mentira acaba se tornando aquela bola de neve, né, que quando desce se torna uma avalanche, trazendo consequências seríssimas. Mas tudo é escolha. Tudo é escolha. A ignorância ilude sobre o alcance do mal, jamais oferece proteção, né? Quando ela decide entrar na onda, né, do colecionador, forjando peças como se fossem legítimas, e a partir dali ela de fato, né, alcança o sucesso, mas a que preço? Você vê que lhe custou a liberdade, não somente física, mas ela já era prisioneira, na verdade, há muito tempo. A prisão física foi só a consequência de uma prisão que ela já vivia, na ilusão de alcançar uma vida que talvez ela nem quisesse. Eu gosto de falar disso porque eu já vi pessoas, eu já acompanhei pessoas. Uma vez eu atendi uma moça que ela queria muito trabalhar num lugar onde ela atenderia um público AAA, num determinado segmento. E aí um dia ela conversando comigo, ela falou assim, eu tenho muita vontade de trabalhar lá porque é um outro padrão. Só que eu teria que fazer uma mudança muito grande, até na minha vestimenta, no meu jeito de ser. E aquilo me chamou a atenção. Ela foi e ficou muito feliz. Depois a gente não teve mais contato. Mas aquilo me trouxe justamente esse pensamento que eu estou dividindo aqui com vocês. Será que aquela moça, ela tinha um sonho dela? Ou ela tinha um sonho do mundo? De estar lidando com o público, né? Se é dela, tá beleza. Se não é, não dura. O que não é da alma, não dura, gente. Porque você se transformar para se melhorar, porque você quer, para galgar degraus mais elevados, inclusive profissionalmente, tá beleza. Agora você se dobrar, lembra da bonequinha que cabe na mala, naquele número de circo? Você se dobrar para caber no mundinho dos outros. Ah, meu Deus do céu, isso aí para mim não dá não. Deixa eu ver aqui, que eu pintei aqui alguns trechos. Eu destaquei um ponto aqui nesse texto, que é o seguinte. Quando a Ayana, né, é descoberta, sofre aquele processo, ela volta para casa da avó. E a avó tenta de todas as formas, né, mudar o ânimo, né, da menina. E tem uma parte que fala assim, a Lona fazia um inestimável trabalho com ervas e orações para que as vibrações lentas e deletérias emanadas por Ayana não ganhassem forma e poder na atmosfera da casa. Contudo, ela sabia que eram medidas paliativas. Caso a neta não modificasse o padrão vibratório dos pensamentos e sentimentos, em breve, seria engolida pela própria tristeza. Porque entra justamente naquele aspecto da gente utilizar recursos que nos ajudem. Banhos,
incensos, pedras, orações, vibrações, mentalizações. Se eu não faço o movimento que me cabe, esses recursos se perdem. É como definitivamente lançar pérolas aos porcos. Lançar semente em terreno improdutivo. Eu preciso fazer este movimento. E aí esses recursos, é óbvio que eles vão colaborar e potencializar energias para que eu possa. Então eu acho importante a gente ressaltar isso para que as pessoas saiam da coisa da dependência, às vezes de rituais, às vezes de elementos. É legal, vocês sabem que eu utilizo, se vocês olharem aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Isso aqui tudo são mesas radiônicas que estão montadas. Todas elas têm elementos, pedras, não sei mais o que, óleos essenciais e tudo mais. São recursos que estão trabalhando energeticamente. Mas cada uma dessas pessoas que está sendo aqui trabalhada também precisa fazer o seu movimento. Se abrir para receber, trabalhar as suas crenças, se trabalhar para que essas energias possam potencializar ondas de cura, de prosperidade, do que quer que elas tenham vindo buscar. Então, esses elementos são fantásticos, mas não agem sozinhos. Eu queria destacar isso porque eu achei interessante, dentro desse texto, ele trazer esse aspecto. Um outro trecho aqui, vem do próprio Canção Estrelada, no momento que ele está lá no ritual, e quando ele diz: embora jamais devamos nos maltratar, não podemos fugir das responsabilidades que nos cabem. Pedir desculpas e corrigir o erro restaura a dignidade. As culpas desaparecem quando envolvidas pelo auto perdão. Embora jamais devamos nos maltratar, muitas vezes, diante de falhas, problemas, ações, a gente se imputa um peso, uma cobrança, uma condenação que foge até mesmo a compreensão. A gente precisa ser mais gentil com a gente, mas assumir a responsabilidade. Porque só assumindo a responsabilidade a gente é capaz de corrigir. Entender que houve uma falha, eu errei, mas agora eu corrijo. Isso é fundamental para se trabalhar auto-perdão. Gente, não se engane. O perdão a ser trabalhado é o auto-perdão. Hoje eu vejo isso. Eu já fiz conteúdos aqui de perdão muitas vezes, mas hoje eu entendo com clareza. Auto-perdão. Porque quando eu me perdoo, eu libero o que quer que seja e quem quer que seja. Porque eu estou soltando um peso que eu mesma estou me imputando. Sejamos gentis conosco. E que a gente possa, diante de erros, entender que sempre há a possibilidade de corrigir. Isso é o mais importante. Deixa eu ver aqui. Quando a menina Ayana vai para o ritual, né? E ela diz, ela assume a responsabilidade e que só dependia dela sair do local escuro onde ela se colocou. O xamã, né? Canção Estrelada responde: seja bem-vinda de volta à luz. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Esse é o preço e a lição da verdade. Como é desafiador a gente às vezes entender que tudo vem para o nosso bem. Quando você expande e olha a vida por um prisma mais elevado, né, um panorama mais amplo, você consegue entender. Ou plano de alma, ou lei de causa e efeito, como ele falou, né? Aceitar a lei de causa e efeito como poder ordenador da harmonia, da justiça e da evolução. E quando não é júbilo, é correção de rota. Então não há malefício. Nós somos responsáveis por aquilo que se apresenta nas nossas vidas. Às vezes a gente sofre por apego,
às vezes a gente sofre por resistência, às vezes a gente sofre por não aceitar. O famoso aceita que dói menos. Às vezes a gente sofre por orgulho. Enfim, a gente sofre por uma série de fatores que só nos drenam. Será que a gente não merece se tratar melhor para que a gente aceite, para que a gente solte, para que a gente receba aquilo que verdadeiramente é nosso? Às vezes a gente retém tanto uma coisa que já não nos pertence, a gente não abre campo para receber aquilo que verdadeiramente é nosso. E só para concluir aqui, quando o Ioscas pergunta, né, para o Canção Estrelada como a Iana se sentiu quando saiu, né, quando reconquistou a liberdade, o xamã respondeu: o término da execução judicial da pena restituiu-lhe apenas o ir e vir do corpo físico. A genuína liberdade foi conquistada no dia que a Iana se reconciliou com a verdade. E realmente, né, ela foi mantida presa por um crime que ela cometeu, mas no momento que ela reconhece a responsabilidade sobre as ações dela e que ela precisa arcar com aquelas consequências, ela já está livre. Mais livre ainda quando ela faz do período dela de encarceramento um momento propício onde ela pode utilizar a criatividade e o talento dela para criar uma coleção genuína. Ela poderia ter ficado ali, né, ruminando, enfim, fazendo outras coisas. Não, vou dedicar este tempo a isso, um dom nato, né, que ela possui. Então, em momentos difíceis, desafiadores, ainda assim a gente pode buscar algo que nos eleve. Aliás, a gente deve buscar algo que nos eleve, que nos traga leveza, que nos torne melhores, que possa nos ajudar no nosso aprimoramento, que possa desenvolver, aprimorar nossos dons. E principalmente, que a gente possa buscar aquilo que nos conecta à verdade. A nossa e a verdade. Porque existe uma verdade absoluta que talvez a gente ainda não alcance. Mas um pedacinho, talvez não, a gente ainda não alcança. Mas um pedacinho dela a gente já tem condições de trabalhar. A Iana tinha conseguido chegar a um lugar que poucos conhecem. Ela havia ido além de si mesma. Não é pouco. E não é para todo mundo. Porque só aquele que tem a coragem de mergulhar dentro de si é capaz de se olhar com gentileza, é capaz de entender as suas limitações, mas é capaz, acima de tudo, de entender que é capaz de corrigir, de acertar, de melhorar, de se libertar através da sua verdade. Certo, minha gente? Que texto, hein? Do Ioscas. Texto do dia 8 de agosto de 2025, não é pouco. Ioscas tem um canal no YouTube, eu deixo aqui o link, e eu deixo também o link do texto que eu acabei de ler para vocês aqui, tá bom? A gente se encontra no próximo conteúdo, crianças. Beijos, fiquem com Deus. Até lá!